E aí a gente tem o sistema sendo completado pelas linhas verticais. Essas linhas verticais, elas são chamadas de meridianos. Ok? As linhas verticais às quais nós dividimos o planeta são chamadas de meridiano. No caso dos paralelos, a gente já sabe que o paralelo de referência foi aquele que dividiu a Terra em dois hemisférios perfeitos. No caso dos meridianos, e aí assim, esses paralelos, conforme a gente se distancia do Equador, se você for pensar numa esfera, os paralelos vão se tornando cada vez menores, né? O Equador é justamente a linha do Equador, ou o paralelo de 0 graus, que divide a Terra em dois hemisférios, é justamente o maior dos paralelos. Está na parte mais gordinha da esfera, digamos assim. Conforme nos distanciamos do Equador, a tendência é que esses paralelos se tornem menores até chegar ao polo, onde a gente teria ali o limite final, onde a gente chega ali ao paralelo de 90 graus, que seria o menor deles. No caso dos meridianos, a gente não tem um maior e um menor. Os meridianos todos têm o mesmo tamanho, porque na verdade, se a gente fosse prolongar aqui, ó, todos eles passariam pelo polo, ok? Todos eles passam pelo polo norte e todos eles passam pelo polo sul. Na verdade, o meridiano dá a volta completa na Terra, né? Do polo norte ao polo sul, do polo norte ao polo sul. Então, assim, se a gente continuasse, todos eles passariam aqui pelo polo. Eu, na verdade, planifiquei eles aqui para facilitar a nossa leitura do esquema. Mas certo seria a gente levar essa linha até lá em cima, passando pelo polo norte ou pelo polo sul. Os meridianos, então, todos têm o mesmo tamanho. E assim, como definir qual seria o meridiano central de referência em relação aos demais? Quem seria esse meridiano central? Por onde passa esse meridiano central? Para isso, 25 nações à época se reuniram em 1884 na Conferência Internacional do Meridiano para definir isso. De todas as nações, houve uma votação e a partir dessa votação ficou definido que o meridiano central, que é o meridiano de 0 graus, é aquele que passa pelo Observatório de Greenwich, que fica em Londres, na Inglaterra. Tá? Nessa votação, inclusive, apenas um país se colocou contra e 2 se abstiveram de votar. Tá? Os que se abstiveram foram os franceses e o Brasil. Ok? Os franceses, assim, tem alguma justificativa, né? Afinal de contas, você ia passar a linha central pela Inglaterra. E por que passar pela Inglaterra? O que isso revela? O que significa o meridiano de referência, o escolhido para ser a referência em termos de padrões, passar pela Inglaterra? Significa uma visão, eurocêntrica do mundo. E se hoje em dia toda a nossa representação do planeta tem a Europa no centro do mundo, é justamente porque essa referência de representação tem como meridiano de 0 graus, dividindo a Terra em 2 hemisférios, no caso hemisfério leste e hemisfério oeste, definida a partir do meridiano de 0 graus, ou meridiano de Greenwich. Ok? Isso revela uma visão eurocêntrica e revela mais do que isso o poder que a Inglaterra tinha naquele momento. Né? A gente está falando de 1884. Era uma grande potência em termos de investimentos, em termos de rotas de comércio, em termos de possessão de colônias, em termos de poder a nível internacional, em termos de geopolítica. Né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, né? Quantos não foram os investimentos ingleses no Brasil? Né? Então, assim, havia uma busca dos ingleses por lugares no mundo para estabelecer acordos comerciais vantajosos e também para fazer investimentos que trouxessem retorno. Né? A gente tem ferrovias aqui construídas com capital inglês e por aí vai. Então, assim, era a grande potência. Então, assim, o meridiano central passar por Londres mostra esse poder que os ingleses têm
e mostra, na verdade, essa visão eurocêntrica que o mapa mundi vai passar a ter a partir dessa definição. Tá?